ruídos aqui para não nos perturbar aqui. Peraí, professor, eu esqueci de passar o apresentador para ti. Ah, pois é. Eu tenho que... Apresentador e gravando. Isso. Deixa eu tirar ele aqui. Como é que eu faço aqui? Juliano, o penteado tá bom agora, Juliano? Tá melhor. Já cheguei em casa e apliquei um gel. Eric, socorro! O que eu Diga, fiz prova. aqui que não está aparecendo para mim os slides? Os alunos estão vendo? Só para eu ter certeza. Todos os alunos estão vendo, estão lindos, mas eu não vejo os slides. A gente está vendo os slides. Eu estou vendo o slide. Tá. Eu não estou, é do meu aqui. Professor, e aí ele então... me aparece bem pequenininho, eu não consigo aumentá-lo. Gente, estou apanhando o Demiconf hoje. Ele não está aparecendo a janela? Tá... Professor, deixa eu voltar o apresentador para mim. Volta para ti. Até cortando o slide. Está cortando, né? Isso fui eu que fiz alguma arte aqui, tentando aumentar ele. Agora voltou ao normal. Tá, né? Tá microscópico, Eric. Então, peraí, professor. Acho que até para ti já deve ter aí, professora. Vai entre a janelinha dos alunos e a janelinha da apresentação, para o mouse bem na divisa, você vai conseguir arrastar. Tu é um gênio, aumentando uma e a outra. Perfeito, já resolvi. Muito obrigada. Vou te dar o apresentador de novo. Tudo certo agora. Tá, põe lá no começo. Tá, deixa eu botar no comecinho de novo. Perfeito, obrigada. Então, vamos lá. Pessoal, boa noite a todos. Então, boa noite a todos, todas e todos. Então, vamos lá. Bom, então, vamos fazer uma conexão, uma ponte, retomando a primeira parte para a gente prosseguir. Então, o que nós vimos na primeira parte foram os conceitos fundamentais, com ênfase na especificidade do conceito de aparelho de Estado, com relação ao de Estado, seus elementos e sistema político. Enfatizamos e discutimos bastante a interconexão inerente à administração pública entre técnica e política. Destacamos a trajetória histórica da constituição da administração pública no Brasil a partir da influência dos Estados Unidos, a especificidade do conceito e da existência de estado de bem-estar social ao contexto europeu do pós-Segunda Guerra e a relação do seu desmonte com a emergência da nova administração pública, e os princípios fundantes da administração pública em sua diferenciação com relação à administração privada. O objetivo, então, foi entender que as prescrições para as reformas do aparelho de Estado, fundamentadas na nova economia política, se originam para combater um tipo de organização da administração pública que nunca tivemos, aquela que sustentava o estado de bem-estar social. Ainda assim, essas prescrições, seguidas por todos os países globalmente, em decorrência principalmente de condicionalidades vindas das agências internacionais de financiamento, foram também adotadas aqui no Brasil, ainda que um pouco tardiamente, em função do processo que nós vivemos de redemocratização e do processo constituinte. Então, nós adotamos, como aquela lista final que eu apresentei lá na aula anterior, nós adotamos um modelo burocrático de organização da administração pública, cujo marco foi a criação do DASP, que nós vamos ver logo na sequência. Se no contexto europeu e de outros países centrais, o objetivo das prescrições essas, globalmente adotadas de reforma do aparelho de Estado, era abrir novos espaços para a realização de lucros no mercado, reduzindo a presença de organizações públicas na provisão de bens e serviços, ou seja, atacando esse estado de bem-estar social, no nosso contexto o objetivo foi o mesmo: abrir novos espaços para a realização de lucros no mercado, atacando
os princípios da administração pública, seu modelo de organização e as formas de execução da administração pública. Então, vamos revisar essa trajetória da organização burocrática na administração pública brasileira. Então, o marco da organização da administração pública brasileira, vocês vão ver que essas reformas que o texto da Núria vai chamando de paradigmáticas, elas vão deixando rastros que nós ainda temos, preservamos na estrutura atual da administração pública. Então, o marco de organização da administração pública brasileira como um sistema nacional é esse de 1938, na época do Getúlio, que cria, então, esse sistema racional de gestão, um sistema meritocrático de acesso ao emprego nesse setor. Ele tem aproximações, como nós dizemos, ele segue um modelo de administração pública, não o modelo, disse uma besteira aqui, não o modelo de administração pública, porque, como vocês sabem, os Estados Unidos é um regime federativo radical, não é? Com grande descentralização dos entes federados, coisa que nós, embora nos chamemos República Federativa, não somos radicalmente federados, não é? Nós temos um pacto federativo com concentração, por exemplo, orçamentária, que reduzem muito a autonomia dos entes federados. Então, dizer que nós seguimos um modelo de administração pública norte-americano seria um equívoco. Mas nós adotamos valores como essa lógica da relação custo-benefício como primário. As ideias principais da reforma do DASP eram, então, a consideração dos princípios da administração como passíveis de aplicação universal, a separação entre política e administração, e um departamento de administração geral centralizado como órgão de apoio direto e imediato ao chefe do executivo. Na sequência, nós tivemos outra reforma dita paradigmática, que é a reforma de 1967. Claro, durante a ditadura civil-militar. O objetivo era, declarado, não é? Modernizar o aparelho de Estado e aumentar a sua eficiência com a adoção do padrão de gestão do setor privado. Humberto Castelo Branco declarou explicitamente em 65 que o propósito era o setor privado operar com a eficiência de uma empresa privada. Essa reforma ela é formalizada pelo famoso Decreto-Lei 200, que criou a diferenciação entre administração direta e indireta, que flexibilizou controles burocráticos e, por isso, ampliou as possibilidades de captura do Estado por interesses privados. O Decreto-Lei 200 é o que cria esse esqueleto que nós temos até hoje, das autarquias, das empresas públicas, das sociedades de economia, ou seja, a separação entre a administração pública e a administração, entre a administração direta e a administração indireta. Aqui, quero retomar lá a pergunta do Roberto, que ficou quicando, não é? Aqui se criam as fundações de direito público, no marco dessa reforma, que é diferente das fundações de direito privado, que são essas que tu mencionaste de apoio às universidades, né? Que não fazem parte do arcabouço aí, do aparelho, não é? Aqui nós estamos falando de fundações de direito público. Exemplo bastante popular nesses tempos que correm, a Fundação Oswaldo Cruz. Nas fundações, nas autarquias, fundações de direito público, os servidores públicos são concursados, têm todos, enfim, são personalidades jurídicas de direito público voltadas por essa... Deixa eu voltar aqui. Estamos na reforma de 67, estamos
Decreto-Lei 200. Tá? Isso vai mudar. Então, na administração direta, autarquias, personalidades jurídicas de direito público, voltados para executar atividades típicas da administração pública que requerem gestão administrativa, financeira e descentralizada. Aqui, tipicamente, esses casos que eu mencionei. Empresas públicas, né, veículos para ação governamental em atividades de natureza empresarial, cujo capital pertence ao poder público, e sociedades de economia mista, para atividades de natureza mercantil, adotando a forma de sociedade anônima, com ações que, em sua maioria, pertencem ao poder público. Os efeitos da reforma de 67. Uma das intenções era a descentralização na intenção de que houvesse um aumento de eficiência. Uma das conclusões foi que a descentralização por si só não garantiu eficiência, democratização ou maior organização e controle sobre o setor público. Embora a reforma pretendesse inicialmente repassar ao setor privado a maior parte das funções executivas do poder público, isso não se concretizou porque não havia um mercado para os serviços que estavam que seriam ofertados à privatização. Não é? Isso acabou, então, resultando na expansão das empresas estatais. Foi um esforço para adaptar o aparelho de Estado para responder às demandas de um modelo de desenvolvimento associado ao capital externo, não é? Que é o que marca aquele período, com a institucionalização do planejamento. Naquele período se institui o marco de sucessivos planos nacionais de desenvolvimento econômico, o que é importante porque se cria uma cultura de planejamento na administração pública no nível federal. E abriu oportunidades para a expansão da administração indireta, que dotada, aí os paradoxos, não é? Dotada de autonomia em um contexto político autoritário, contribuiu para a expansão dos interesses privados no interior do Estado. A reforma entra novamente em pauta em 95. Vejo que a gente tem uns períodos mais ou menos semelhantes, não é? 38, 67, 95, não é? Então, após a redemocratização, novamente são retomados os debates sobre a administração pública e os mesmos temas, autonomia, descentralização e eficiência. O marco dessa reforma vai ser 1995. E, de certa maneira, essa reforma segue até os nossos dias. O que eu quero chamar a atenção quando eu digo que há marcos, não é? Gente, quando a pessoa está nessa hora da noite, começa a fugir as palavras. A criação do DASP, o Decreto-Lei 200, essa reforma do aparelho de Estado, nesses períodos, nesses marcos temporais, não é? Esses anos, isso não significa que entre estes marcos temporais não aconteçam períodos em que se instituem leis complementares que vão, na verdade, implementando aquele paradigma reformista que é uma lei, né? Então, dizendo de uma maneira mais clara que eu estou confusa. Por exemplo, o Decreto-Lei 200 é um decreto. Então, sai o decreto. Nos anos seguintes, vão saindo leis complementares ao decreto que vão institucionalizando aquele marco. A mesma coisa aconteceu em 95. Nós temos a lei da reforma do aparelho de Estado, que vai se seguir, nós vamos ver na sequência, com leis, ações que garantem que aquele marco regulatório vai, de fato, permear a administração pública. E é isso que eu quero dizer com essa frase aqui. De certa forma, a reforma segue até nossos dias em um processo ininterrupto, porque ela vai se concretizando, se institucionalizando.
Então, o que nós vivemos de 95 para cá é isso que se reconhece como a reforma gerencial da administração brasileira, que tem um ideário e tem uma expressão organizacional. Eu já mencionei anteriormente, não é, que quando eu fiz aquele preâmbulo sobre o estado de bem-estar social que nós nunca tivemos, não é, que o desenvolvimento destas prescrições para reformar a administração pública se deu no marco de uma crise, da crise profunda do sistema do capital, que se implanta, que se estabelece, tem como marco 68, mas se estabelece, de fato, em meados da década de 70. Um marco assim, que deflagra, que o noticiário reconhece, é a crise do petróleo, mas havia já indícios de sobreacumulação enfim, nos anos anteriores. Bom, essa crise ela se estabelece como uma crise de longa duração, que os autores economistas e autores da economia política definem como uma crise estrutural e sistêmica. Ou seja, não é uma crise pontual que se resolve com medidas corretivas. Isso levou a uma reorganização também em nível global. Essa reorganização leva ao que hoje nós conhecemos com essa palavrinha tão batida que é neoliberalismo, que, para além do vocabulário banal do senso comum, não é? O neoliberalismo acaba quando acaba determinado governo, não é bem assim. Não é? O neoliberalismo é, dizem autores contemporâneos aí, o modo atual de existência do capitalismo. Então, os governos progressistas estão gerenciando o neoliberalismo, talvez com facetas mais redistributivas, com mais cuidados com políticas sociais, do que governos mais acentuadamente neoliberais, mas estamos sob o neoliberalismo. Como ideário, o neoliberalismo surge lá na década de 40. Vocês têm aí na página 30, ele é uma corrente filosófica, e vocês têm na página 30 um quadrinho daqueles cor-de-rosa, onde estão lá os principais referências, autores e ideias. Ele ganha repercussão e se transforma num instrumento para intervenção, propriamente em uma ideologia com função prático-operacional para intervir no mundo real na década de 70. Ele estava ali meio que na prateleira e ganha protagonismo e se torna um instrumento muito útil no enfrentamento dessa longa crise. Então, nos países centrais, para contrabalançar a crise do capital, era preciso reverter os ganhos que sindicatos e trabalhadores tinham conquistado nos acordos que resultaram no estado de bem-estar social. Então, o neoliberalismo passa a ser considerado parte da solução. Os mais... acho que não tem mais antigos aqui, só eu mesma, vão lembrar, mas pelo menos quem estuda os assuntos, quem está estudando administração pública, etc., história recente e tal, sabe dos famosos Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Né? Foram os personagens que pegaram esse negócio e disseram, está aqui a solução, não é? Margaret Thatcher pegou e foi lá, sem dó nem piedade, a dama de ferro,
Olha, tem filmes maravilhosos para a gente ver, acho que tem até no Netflix por aí. A Margaret Thatcher foi lá sem dó nem piedade, destruiu todos os sindicatos britânicos, acabou com os sindicatos mais fortes na Inglaterra, eram os sindicatos mineiros, né? Para acabar com os sindicatos mineiros, ela simplesmente fechou todas as minas, não teve contemplação. Uma situação assim, dramática. Para fechar todas as minas, ela acabou com a economia de uma parte importante do país, que é o país de Gales, sem mediação, sem fazer transposição para outro meio de reprodução da vida, de produção econômica, né? Então, bom, foi um negócio bem radical, assim. Mas é isso, sabe? Eles foram, o Reino Unido foi o laboratório, não é, muito bem sucedido para eles, não é, para o capital do neoliberalismo. E ali se gesta também essa expressão na organização do aparelho de Estado. Né? Já que não havia mais estado de bem-estar social, já que não tinha mais políticas públicas de caráter universal, já que tudo agora passava a ter um componente de mercado, né? O Sistema Nacional Britânico, nós criamos nosso Sistema Único de Saúde inspirados no Sistema Nacional de Saúde britânico, que era universal e de livre acesso. Enquanto nós aqui nos inspirávamos nele, ele estava sendo destruído. Né? E dentro do Sistema Nacional de Saúde britânico, implantado quase mercados, como eles chamam, não é? Sistemas de competição entre as organizações, os hospitais públicos transformados em trusts, não é? Em fundações de direito privado que competem por fundos uns com os outros e taxas de moderação incluídas. Bom, vou contar a tragédia, mas só para dizer que tudo isso aconteceu lá na década de 70, início dos anos 80. Tá? E de lá, então, vêm estas prescrições. Então, já em 1990, depois desse experimento lá britânico, já dava para botar isso num documento e dizer, façam isso. Esse documento síntese recebeu o título de Consenso de Washington. E o autor, quem o escreveu, e ficou famoso por escrevê-lo, né? Ficou reconhecido. Não. O documento era chamado Consenso de Washington, o autor era o John Williamson, porque ele circulou no mundo inteiro, editado e disseminado pelo Banco Mundial. E o que fez o documento chamado Consenso de Washington, do John Williamson, sistematizado, na verdade, pelo John Williamson, foi prescrever recomendações para promover ajuste macroeconômico nos países em desenvolvimento. Quais eram as prescrições? Disciplina fiscal, redução do gasto social, reforma tributária, liberalização financeira, unificação da taxa de câmbio, liberalização do comércio, abolir barreiras à entrada de capital externo, privatizar empresas públicas, abolir regras que impeçam a entrada de firmas estrangeiras, permanência apenas de regulações que garantam segurança, proteção ou supervisão prudente às instituições financeiras, sistema legal que propicie segurança, sem custos, aos direitos de propriedade. Essas prescrições foram implantadas de modo bastante obediente em muitos países. Nós, como eu disse para vocês, estávamos, veja, a prescrição de 90, né? Nós estávamos em 88 promulgando a Constituição. Então, nós tivemos
um atraso nesse processo com relação aos outros países do mundo, por força da nossa dinâmica social interna, o que de alguma forma nos deu uma certa proteção. Nos países, vejo que isso era para as questões para países em desenvolvimento, pensem isso aqui sendo aplicado com essa radicalidade nos países da África. O que as agências das Nações Unidas, tipo Unicef, começaram a constatar? Um boom de mortalidade infantil, de desnutrição, de evasão escolar. E as próprias agências desse sistema internacional, que de santo não tem nada, não é, que veicula tudo isso, as próprias agências do sistema internacional começaram a dizer, opa, precisa botar um freio nesse negócio, a dose foi excessiva. Tem um ditado popular aí que não me vem agora, né? Quando o remédio excede na dose e vira veneno, né? Uma coisa desse tipo. Tá, foi demais, né? Tem um documento chave nesse histórico que foi de dirigentes da Unicef que disseram, opa, não vai dar. Com base nessa pressão, o próprio Banco Mundial produz um outro documento. Isso aqui eu estou repetindo as coisas do neoliberalismo, que não precisa. Isso aqui eu já acabei de dizer. Que chamou-se o consenso ampliado. Esse documento remendo, então, do Banco Mundial. Esse documento, esse consenso ampliado, faz prescrições de que chamam prescrições de uma segunda geração de receitas, voltadas para as reformas institucionais e políticas, incluindo as reformas da administração pública. Esse foi o que impactou mais diretamente a nossa reforma. Ele amplia a concepção de uma administração pública que se organize segundo o modelo do setor privado e sua participação. O que entra aqui? Lá no consenso de Washington, no primeiro, era privatiza tudo. Privatiza a saúde, a educação, joga tudo no mercado. Nesse consenso ampliado, tem essa pequena relativização. Organizações não governamentais devem ter um papel central na operacionalização de políticas públicas. Então, é uma espécie de semi-privatização. E por isso que a nossa reforma do aparelho tem essa carinha aqui. Gente, eu estou correndo aqui, o Roberto hoje não está me interrompendo, eu estou indo firme e forte aqui. Tá? Bom, então, em síntese, o que nós tivemos? Tivemos a crise do capitalismo que se inicia na década de 70, a necessidade de reorganizar a relação entre poder público e mercado para renovar as possibilidades de acumulação e crescimento econômico, as prescrições de reforma, e tivemos, então, o desenvolvimento do braço gerencial do neoliberalismo em suas diferentes vertentes. Nos Estados Unidos se chamou reinvenção do governo, por aquele caráter muito federado deles. Então, aí são receitas para que cada município, cada estado faça as suas coisinhas do seu jeito. Na França se chamou reforma pós-burocrática. Na Inglaterra, Nova Zelândia e Austrália se chamou nova administração pública. E no Brasil se chamou administração pública gerencial. Então, como é que isso aconteceu no Brasil? Em 95, Fernando Henrique Cardoso, nosso então presidente, criou o Ministério da Administração Federal e Reforma do Aparelho de Estado, o MARE, um ministério com um período de tempo delimitado para fazer a reforma. E nomeou Luiz Carlos Bresser Pereira como titular. Bresser Pereira é um acadêmico, acho que hoje deve estar aposentado, era, na época, professor da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, super competente, super entendido em burocracia, e eu digo isso que eu acho muito interessante, porque ele usou todo o seu conhecimento de burocracia para fazer um discurso retórico muito convincente
mas cheio de erros, muito, como é que eu diria, assim, muito cara de pau, para ser bem sincera. Né? Porque quem leu seus livros anteriores sobre burocracia e depois lê o discurso que ele faz como ministro e compara os dois, diz assim, puxa vida, professor, mas que pragmatismo, hein? Puxa, impressionante. E agora ele está super lulista, assim, quer dizer, pragmatismo é o meu nome, é impressionante. E todo mundo acredita nisso. Bom, então vamos nessa. Então, ele foi como é que chama? O ministro da reforma do aparelho de Estado. E realmente eu tenho admiração por ele. Isso que eu estou dizendo é porque eu tenho admiração por ele, porque a pessoa, ele é uma mente estratégica muito que a gente precisa admirar, de grande inteligência. A minha tese de doutorado foi sobre o que eu chamei de uma reforma por dentro do Sistema Único de Saúde. A minha tese é de que o Sistema Único de Saúde foi perdendo o seu caráter de universalidade e de direito por uma reforma que foi sendo feita nos procedimentos. E eu fiz com análise de documentos e tal. E tem um momento lá em que o Bresser diz, tem uma declaração do Bresser que eu achei lá, em que ele diz: o Conselho Nacional de Saúde acha que está fazendo uma grande revolução, mas eles estão fazendo exatamente o que eu quero. Isso é a mente do estrategista, praticamente um gênio do mal, assim, admirável. Bom, enfim, então o Bresser foi muito bem sucedido nas suas intenções e continuará enquanto ele tiver essa inteligência, assim, para o bem ou para o mal. Então, o Bresser denominou o movimento reformista como administração pública gerencial. E ele, no discurso, aí aqui entra a coisa, ele diz que é um modelo que se opõe à administração patrimonialista e à administração burocrática. E que se propõe a reconstruir o Estado, que ele descreve, esse Estado que ele se propõe a reconstruir como um Estado social liberal. É uma contradição em termos. Mas eu quero chamar a atenção para vocês desses dois aspectos aqui. Ele se opõe à administração patrimonialista. Seria excelente. Se isso fosse possível, eu dei essa disciplina recentemente e um colega de vocês de outra turma perguntou: mas e por que isso não deu certo? Por que esse objetivo não foi atingido? Por que a reforma foi feita em 95 e a nossa administração pública continua com traços patrimonialistas? Porque a sociedade brasileira é marcadamente patrimonialista. Então, é um discurso retórico falacioso dizer que se vai reformar a administração pública e que isso e que é possível fazer isso neste universo, sem enfrentar a dimensão político-cultural, que é esse traço tão perverso que nós temos na sociedade brasileira. E o outro é se opor à administração burocrática, que, por isso que eu digo que isso é o problema, ele sabendo quais são também as qualidades que a administração burocrática tem, não é? Como a regra que preserva direitos e espaços de liberdade, não é? Então, um discurso muito contraditório, assim, não é? Se a gente pensar a existência de regras, é o que protege contra o patrimonialismo, contra os privilégios. É um discurso bem complexo esse que o Bresser, mas que cola, que é uma beleza. Como que a gente não vai ser contra o patrimonialismo? E como que a gente não vai ser contra essa burocracia que emperra, que atrapalha, que não sei o quê? Então, um discurso retoricamente super perfeito. Bom, concretamente, terminando o meu discurso aqui, quais são as expressões da reforma do aparelho de Estado no Brasil? Então, hoje nós temos uma estrutura que está
organizada assim. Nós temos tipos de atividades e setores. Nós temos atividades exclusivas do Estado, e atividades não exclusivas do Estado. Atividades exclusivas do Estado são definição das leis e políticas públicas e a cobrança de seu cumprimento. E são executados pelo núcleo estratégico, presidência, legislativo, judiciário e cúpula dos ministérios. Também são atividades exclusivas do Estado as que se relacionam com o poder do Estado, executadas por unidades descentralizadas: desregulação, controle, fomento, seguridade social e polícia. Essas continuam sendo executadas pelo poder público. Atividades não exclusivas do Estado compõem o setor no qual o poder público atua simultaneamente com outras organizações públicas não estatais, que são as entidades civis sem fins lucrativos, e atua simultaneamente com entidades privadas lucrativas que não possuem poder de Estado, mas que executam serviços que envolvem direitos humanos fundamentais. E também são atividades não exclusivas do Estado, atividades de produção para o mercado que corresponderiam à propriedade privada. E aqui se inclui a possibilidade de privatização de empresas estatais. Isso fica mais fácil de entender quando a gente vê as bolinhas. Então, aqui a gente relaciona forma de propriedade com a forma de administração, que vai ser sempre gerencial. Por isso que ele chama o modelinho dele de administração pública gerencial. Ela segue o modelo de administração das empresas, de gestão empresarial. Essa é a forma de administração, em termos de modelo de execução da administração. Com relação à forma de propriedade, é isso aqui. O núcleo estratégico é estatal. Legislativo, judiciário, presidência, cúpula dos ministérios, Forças Armadas e Ministério Público. Atividades exclusivas descentralizadas. Estados, municípios. Regulamentação, controle, fiscalização, fomento. Serviços não exclusivos. Educação, saúde, pesquisa científica e tecnológica, cultura, proteção e preservação do meio ambiente, publicização, eles chamam. Que é a pública não estatal, que são as organizações não governamentais, que são as OCIPs, que são... tá? Isso aqui é aquilo que eu chamei a atenção, que veio lá do consenso ampliado. E as empresas estatais, a privatização. Posso fazer uma pergunta? Claro, estava sentindo falta. Ali na pesquisa científica e tecnológica, FINEP e CNPq, é desse arranjo? Não, o FINEP e CNPq estão lá na cúpula dos ministérios. Não, desculpa. É que isso aqui, veja, vamos voltar para trás. Peraí, suspende tudo. Para. Isso aqui tem flechinhas. O que isso quer dizer? Que isso aqui seria um processo, tá? Nós ainda temos... Isso aqui não está... Isso aqui... Ai, gente, vou começar de novo. Foi muito boa a tua pergunta, muito boa a tua pergunta. Eu preciso voltar para trás, tá? Me aguarda.
Bem para trás. Para cá. Depois eu também quero fazer uma pergunta, tá? Tá. Se voltar para cá. Aqui, ó. Estamos aqui. Continua aqui. Tá? Bom. Vou voltar para cá. O que aconteceria, tá? O desejo era fazer uma transição mais para cá. Mas acontece que essas agências de fomento, elas consolidam muitos interesses. Então, houve tentativas, por exemplo, na CAPES, de fazer reformas por dentro da CAPES, mas que conseguimos barrar. Então, veja, nós vivemos com sobreposições. Então, por isso que eu mencionei, depois eu vou mostrar algumas coisas mais, eu mencionei que essas reformas, elas são marcos legais, que são uma espécie de cortes, não é? Não é de corte, cunhas, melhor dizendo. Não é? Mas elas, para se transformarem em realidade em todas as dimensões da organização pública, é preciso reformar no detalhe todos os órgãos, tudo. E tudo isso é lei, né? Em todas as instâncias de governo. Essas são as proteções que a burocracia permite. Então, por exemplo, vou te trazer o caso do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tinha aqui, ó, várias fundações de direito público. Essas fundações, há uns 5 anos atrás, foram extintas. E isso foi passado para cá. Mas há 5 anos atrás, nós estamos falando de 95, 2005, 2015, 20 anos depois de 95, né? Ou seja, há um tempo para que os processos sociais aconteçam. Enquanto isso, há sobreposições. Tá? Então, essas agências que tu mencionou, elas continuam lá nas autarquias. Oi, Andréia. Bem no tempo dessas reformas, ali no governo do Fernando Henrique Cardoso, o Serviço Geológico fez o caminho oposto. Ele era uma empresa de economia mista, a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, e ela foi estatizada. Ela virou o Serviço Geológico do Brasil, em 1994. Né? Então, numa época em que os serviços, algumas empresas estavam sendo privatizadas, eu pensava que a gente tinha ido na contramão da história, né? Mas lendo os materiais, eu vi que não, né? Na verdade, o serviço geológico, a criação do serviço geológico, acho que buscou atender talvez essas atividades exclusivas de fomento à ciência e até de segurança, porque um pouco mais adiante, alguns anos depois da transformação em serviço geológico, a gente passou a trabalhar maciçamente, assim, de uma forma muito intensa, na questão do risco geológico. Então, talvez, né, quando o serviço geológico foi estatizado, né, eu pensei, meu Deus do céu, mas todo mundo está sendo privatizado e a gente está na contramão. Talvez não tenha sido tão na contramão assim. Talvez isso seja pela natureza do serviço que a gente presta. É isso? Eu não saberia te dizer, André. Meu conhecimento sobre a natureza do serviço de vocês não me permite, estou aprendendo contigo, não me permite concluir. O que eu posso dizer é que esses processos, eles
bem isso que tu está dizendo. Eles não são lineares, né? Os tempos e as direções dependem dos interesses dos agentes, dos atores que estão ali envolvidos. Como eu mencionei nessas coisas da CAPES, do CNPq e da FINEP, quais são os interesses e os agentes que estão ali em disputa, não é? E que têm poder de pressão para segurar ou para acelerar processos nessa ou naquela direção. Então, eu não saberia, eu não tenho condições de dialogar contigo nesse sentido. Foram anos emocionantes, professora. O Collor ia nos fechar, a gente chegou a trabalhar meio expediente, não tinha dinheiro nem para comprar café, nem papel higiênico, a gente tinha que levar de casa. E aí chega o Fernando Henrique Cardoso e tchau, a gente sai do limbo da extinção e vira uma estatal. Essa crônica vira um TCC maravilhoso, hein? Foi uma loucura. Gente, isso é tentando entender que... até me ofereço para editar, porque a gente tem teoria pronta para isso, a gente usa muito, a gente faz uma análise dessas coisas usando atores sociais e relações de poder e tal, tentando entender como é que chama produção social, né? Uma teoria de produção social. Como é como, não é bem como, né? É uma análise, então, não é uma descrição. Como é uma descrição? É uma teoria que permite que a gente analise a produção de fatos sociais pela interação entre atores sociais e o uso de diferentes recursos de poder. Permite que a gente desvele umas coisas misteriosas que acontecem assim no mundo, sabe? Muito interessante. Para mim, assim, eu pessoalmente, eu nunca compreendi bem como é que foi todo esse processo, porque, enfim, a gente praticamente fechou, a gente foi resgatado da extinção por uma estatização, passamos todo o governo do Fernando Henrique, assim, na miséria, né? A gente ganhava um complemento salarial para alcançar o mínimo profissional determinado pelo CREA, e aí, com os governos do PT, a gente recebe injeção de recursos e atribuições que nós até então nunca tínhamos tido, e recursos em capacitação, foi realmente assim, foi muitas reviravoltas em pouco espaço de tempo, assim, foi muito eletrizante acompanhar isso. O período Fernando Henrique para as autarquias foi um inferno. Nós, nas universidades, nós tínhamos que levar papel higiênico. Nós limpávamos os banheiros, porque não tinha já tinha um importante grau de terceirização, não é? Nós não fechamos porque nós tínhamos uma reitora que fez um pacto com a comunidade, que ela liderou uma greve, e nós seguramos a universidade. Mas, professora, isso não fazia parte do processo de reforma? Algo que já estaria orquestrado, não internamente, mas sim por uma política externa? Marcelo, que bom que tu estás aí, Marcelo. Sim, Marcelo, eu acho que sim, mas eu não gosto muito embora eu diga fulano fez isso, Beltrano fez aquilo e tal, eu procuro evitar a teoria da conspiração, né? Porque senão a gente fica muito vulnerável e sem possibilidade de reagir, né? Então, eu concordo. É evidente que as forças externas também não sou ingênua, né? Que as forças externas têm um peso muito importante. O que aconteceu naquele período foi esse receituário que nós estamos falando aqui. Porque isso que nós estamos vendo aqui, nós estamos nos dedicando ao ramo da reforma da administração pública, que é o nosso objeto nessa disciplina, né?
Mas se nós tivéssemos uma disciplina de economia, nós veríamos como isso se expressou na austeridade fiscal. Que é aquilo que estava naquele outro slide. Isso aqui não desapareceu, né, gente? Isso aqui tudo. Essa listona aqui, disciplina fiscal, redução do gasto, reforma tributária, liberalização financeira, unificação, isso que não desapareceu. Isso aqui foi implementado em paralelo com a reforma do aparelho de Estado. Isso aqui não desapareceu. O que relativizou foi as organizações não governamentais. Então, na dimensão da economia, nós tivemos austeridade fiscal intensa. E na austeridade fiscal sobrou para todos nós. E esse foi o período do acordo, do grande acordo com o Fundo Monetário Internacional. E aí, Marcelo, sim, é como é que tu disseste? A pressão internacional. Orquestração externa. Orquestração. Eu chamo mais academicamente as condicionalidades, né? O financiamento é realizado e aí tem a cláusula de condições que tu precisa implementar, né? Os recursos eram tomados do Banco Mundial e do Fundo sempre com condicionantes, né? De reformas ministeriais e tudo mais. Eu queria fazer só uma comparação, assim, pensando na Previdência, né? A Previdência Social. Né, que, por exemplo, países vizinhos nossos já têm a figura da previdência privada há muito mais tempo, né? Por exemplo, o Chile, né, onde eu acho que onde essas políticas, vamos chamar assim, de neoliberais, né, elas chegaram todas de uma vez só. Muito bem, peraí, Roberto. Não, faltou um detalhe. Eu falei da Margaret Thatcher, mas eu tinha que ter falado do Pinochet, porque Sim. Chile foi o laboratório para o terceiro mundo. Não é à toa que a CEPAL é lá, né? Mas assim, os caras todos foram estudar. Não, a CEPAL antes disso era muito boa. A CEPAL fez coisas excelentes. Não, eu sei, mas os economistas chilenos foram praticamente todos treinados segundo essa cartilha do Consenso de Washington. Então, não é coincidência que lá a previdência privada começou antes, que a água virou um commodity, por aí vai. Stop um pouquinho, só deixa eu dar uma informação aqui. O que aconteceu na época do Pinochet é que uma dessas, está ali no quadrinho da página 30, além dos suíços, tem o braço norte-americano do neoliberalismo, que são os Chicago Boys, não é? Que é Milton Friedman e Companhia Limitada. Então, que são os mais radicais, que foi o experimento norte-americano, foi a Universidade de Chicago. E o Pinochet importou os Chicago Boys. Então, ele implantou direto as orientações lá, a filosofia econômica liberal, né? Nem neoliberal, é liberal radical dos Chicago Boys. E aí fez tudo isso que tu está dizendo. Perfeito. Mas o meu ponto nem era esse, assim, na verdade eu queria me ater a presença dessas fundações, dessas OCIPs, né? Das organizações não governamentais, que é uma coisa típica brasileira. Porque isso no Chile, no Uruguai, na Argentina, sequer aconteceu. Não. Né? Essa foi a invenção do Bresser Pereira. Exato. Isso me chamou muita atenção. Perfeito. Essa foi a invenção do Bresser Pereira. Por isso que ele chama, essa expressão que ele usa, que está, acho que no outro slide, isso é uma criação dele. O Sistema S também? O Sistema S, SESI, SENAI... Não, mas isso é anterior. Mas isso tem com outros nomes, assim, os braços das associações empresariais, comerciais e tal. Aqui ele é mais, assim, né, estruturado, mas ele chama de... Aqui, pública não estatal. Olha que sofisma. Ele tem o Bresser, essas sacações, assim, pública não estatal. Ó, meu caro.
sabe? Então, isso é tupiniquim. Isso é made in Brasil. Você tem toda a razão. Então, muito bem, vou seguir adiante. Então, o que eu vou dizer daqui para frente? Isso que nós já estávamos constatando. Isso aqui aconteceu lá em 95, né? Tem o plano diretor, tem a lei que institui isso aqui, mas para que isso aconteça, precisam seguir acontecendo legislações, eu vou mencionar poucas, mas muito importantes. Sem essas poucas que eu vou mencionar, isso aqui não aconteceria. Uma delas é a introdução do... Isso aqui eu menciono, tem grandes efeitos práticos, mas tem um efeito quase pitoresco, digamos assim. É a única Constituição do mundo que tem eficiência como princípio constitucional. Uma emenda de 1998. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Princípio constitucional, direito à vida, democracia, liberdade, eficiência, desafio alguém a encontrar. Bom, porque eficiência é o quê? Relação custo-benefício, né? Relação custo-benefício, ajuste meio-fim como princípio constitucional, gente, isso é a miséria da filosofia. Bom, mas a razão era introduzir a possibilidade de demissão por insuficiência de desempenho. Eu quero chamar a atenção para a lei de responsabilidade fiscal, que a gente reconhece. Tá bem, tem a lei de responsabilidade fiscal, o município não pode gastar mais de 50% da sua receita com... Não pode gastar... Folha de pagamento? O cérebro não funciona mais. Limitou o gasto com servidores públicos em 50% da receita líquida e em 60% da receita de estados e municípios. Qual é o impacto disso aqui? É isso aqui. Sem a lei de responsabilidade fiscal, nós não teríamos garantida a abundância de OCIPs e companhia limitada, de parcerias público-privadas, de terceirizações em saúde e educação em todos os municípios do Brasil afora. Porque saúde, educação, serviço social, etc., são mão de obra extensiva. Precisa professor, precisa merendeira, precisa médico, precisa enfermeira, precisa nutricionista, precisa dentista, precisa gente. E você não pode gastar com gente. Então, como é que faz? Dribla, gasta com contrato. E garante por aquela coisa lá, garante a tal publicização, que é a privatização disfarçada. Bom, então, o que mais que a gente tem? A gente tem reformas continuadas. A reforma da Previdência de 2003, as parcerias públicas-privadas formalizadas em 2004, a criação da empresa de serviços hospitalares que está no exercício de vocês, de 2011, a emenda constitucional que congelou o investimento público em educação, saúde e outros gastos por 20 anos de 2016. Quero ver se vai ser revogada, mas quero ver. A PEC 32, que está tramitando no Congresso, que nós conseguimos barrar com muita luta dos nossos valorosos sindicatos. O ensino de tecnologias gerenciais na formação de administradores públicos, inclusive e disseminadamente pela Escola Nacional de Administração Pública. Então, sobre a PEC 32 eu não vou falar, nós já temos tempo esgotado. E vou fazer uma síntese para encerrar. Eu não tenho ideia de que horas são. Eu não sei o que eu fiz nesse computador hoje, que é até sumir com o reloginho do computador. Não faço ideia de que horas seja, nós já estamos a 1 hora aqui. Tem a gravação do aqui. Então, uma síntese aqui para a gente encerrar pelo menos a exposição. Então, a administração pública está marcada pela referência à lógica de organização do setor empresarial e dos negócios que se realizam no mercado.
Essa marca de berço facilita em muito a aceitação, praticamente sem resistência, do ideário neoliberal e de sua expressão organizacional, que é o gerencialismo da administração pública. O neoliberalismo avança de modo continuado e renovado sobre o aparelho de Estado, tendo em vista a necessidade para acumulação continuada de capital e a adaptação em contexto de crise. E no Brasil, a reforma do aparelho de Estado teve seu marco e lógica definidora no governo Fernando Henrique Cardoso, mas se encontra em expansão, incluindo desde reformas estruturais até a disseminação das tecnologias gerenciais privadas para a prática da administração pública. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. É isso aí, pessoal. Professora? Sim. Boa noite. Eu tenho um pequeno questionamento, assim. É até uma provocação. Eu tive a oportunidade de ler os textos antes, tá? Das aulas. Aí no segundo texto, se não me engano é o segundo texto, né? Ele fala das reformas paradigmáticas, né? Que são momentos... A Núria. Uhum. Sim, são momentos históricos que impactam fortes mudanças nas áreas gerenciais, burocráticas e organizacionais. Aí ele no texto ele cita a Era Vargas, né, a ditadura militar, o período da ditadura militar, a Constituição Federal e o governo dos anos 90. Até que ponto nossa situação atual, né, como a senhora falou até na outra aula, que nós estamos foi no governo que teve muitas coisas que mudaram, né? Que muitas coisas acontecendo. Se não seria essa situação, esse atual governo, entendeu? De 2019 para cá, um período que poderia aportar assim, algum tipo de mudança, seguindo aqueles quadrinhos entendi. que... Entendi. Na lógica da construção do texto da Núria e do que eu apresentei aqui, não. Porque, veja, eu incluiria, por exemplo, isso aqui é uma proposta de emenda constitucional do atual governo. Né? Não, essa aqui foi do Temer. Deixa eu fazer uma resposta mais organizada. Primeiro, eu acho que é importante reconhecer no argumento da Núria que ela tem uma definição do que sejam reformas paradigmáticas, não é? São essas que produzem inflexões na estrutura do aparelho de Estado. E foi a mesma lógica que eu usei aqui, não é? Dizer, são essas que são marcos legais que alteram a estrutura do aparelho de Estado. Assim, tchan, né? E que vão se desdobrando ao longo de um período de tempo nos diversos níveis de governo e nas diversas dimensões da administração pública. Né? Para que, de fato, elas se... o nosso ex-governador Olívio Dutra tinha uma expressão muito gauchesca aqui, que é espraiar, para que, de fato, elas se espraiem pela administração como um todo, não é? Se infiltrem, se enraizem na administração. Isso leva tempo. E é preciso que haja toda essa complementariedade. Bom, entre esses períodos, há diferentes governos. O que esses diferentes governos fazem? Poderiam chegar e dizer, olha, o governo Lula poderia chegar e dizer, opa, mas essa reforma do Fernando Henrique Cardoso, que neoliberal, hein? Vamos reformar a reforma do Fernando Henrique Cardoso? E aí nós teríamos uma reforma paradigmática. Mas não. O que o Lula fez foi seguir
traços da reforma do Fernando Henrique Cardoso. E seguir com, vocês vejam aqui, ó, isso aqui é governo Lula. E seguir institucionalizando a reforma paradigmática do Fernando Henrique Cardoso. Por isso ela é paradigmática, porque ela faz aquele corte e ela continua se espraiando, se enraizando. Né? Bom, daí vem a criação dessa empresa, é típica. Aí vem, aqui já é Dilma, eu acho, em 2011, né? Eu me confundo com datas. Eu acho que eu entendi a pergunta do Alexandre e gostei muito. Não, mas eu também entendi, deixa eu continuar. Eu não terminei, eu estou aproveitando para revisar o conteúdo. Calma. Mas é que ficou um silêncio ali e eu quis ocupar. Não ocupa, deixa, calma. Veja, e aí a gente continua. Daí tu tens a PEC do Temer. Ela não está em contradição com o paradigma da reforma. Ela não está em contradição. Congelar o gasto público não está em contradição. Não está em contradição com publicizar e privatizar. Pelo contrário, está aqui as flechinhas. Ó. E aí a gente vai para a PEC do seu Bolsonaro. Aqui, que eu ia passar. Concentra na figura do chefe executivo a prerrogativa de extinguir por decreto órgãos, autarquias, fundações, cargos e carreiras, amplia e generaliza permissões para execução de serviços públicos por órgãos e entidades privadas, com novas regras de contratação, reduz direitos, quebra o RJU, cria processo simplificado de seleção de servidores temporários para investidura de servidores permanentes, vai lá aprofundar a possibilidade de demissão por insuficiência, sem definição prévia, Isso está em contradição com essa reforma paradigmática aqui? Não está. Não tem alteração na lógica. Tem aproveitamento da lógica que está vigente para aprofundar o desmonte do Estado brasileiro. Eu entendo o que tu estás dizendo. A gente diz isso aqui. Nós estamos numa universidade sobre intervenção. E a gente diz, quando isso acabar, nós não vamos conseguir recuperar o que nós éramos. Porque o estrago é enorme. Nesse sentido, ela é paradigmática. Mas no sentido teórico, conceitual, que a autora usa no texto, não é. Que é um estrago, e nesse sentido é paradigmático? É. Agora, no sentido teórico, conceitual que ela está usando, aí não vai dar para a gente dizer. Bem? É isso, pessoal. Carlos, tu está perguntando ali, o Eric... Oi, professora. Responde ali para o Carlos Dantas, que deu um tilt com a gravação, então eu não quero responder para ele. Responde no chat ali. Tá. Pessoal, alguém mais? Podemos disponibilizar o jogo de slides para ele, sim, professora. A gente só não fez isso antes porque, na verdade, ele é um resumo do conteúdo de leitura. Na verdade, não precisa, né? Porque, isso, Carlos, ele não traz nada assim de novidade em relação aos materiais que foram disponibilizados. É verdade. Carlos, os slides são a cara do material didático. Não tem nenhuma inovação ali. A gravação é que teve um problema que eu não sei se foi resolvido. Né? Sim, professora. Sim, não temos a gravação do YouTube, mas eu disponibilizei essa do MConf. É que a do MConf, com o tempo, ela vai ser deletada. Né? Aí eu transfiro para o YouTube para mantê-las. Então, por enquanto, sim, conseguem assistir. Vai dar para terminar a disciplina tranquilamente com a gravação do MConf.
Então, professora, eu tenho mais uma pergunta, aproveitar. Vamos lá. Eu vi o Eric, né, falou ali que nós não teremos, essa seria a nossa última vídeo, né? Aí eu já até dei uma olhada na segunda atividade, mas na terceira atividade, eu queria, se fosse possível, se a senhora pudesse me esclarecer um pouquinho, porque eu vi que pede tipo de 7 a 10 páginas. É uma atividade mais robusta, né? Mas também não tem muito mistério, assim. Na verdade, ela é uma atividade analítica, né? Eu estou propiciando para vocês um artigo, que já é em si uma análise, que é sobre a criação da empresa brasileira de hospitais, né? Que é uma dessas reformas aí. Então, o artigo tem dois momentos, assim. Um é uma síntese, apresentar o que vocês consideraram. Veja, deixa eu começar de novo. Quando a gente lê um artigo, um texto, cada um, ao fazer a leitura, tem interesse por esse ou por aquele aspecto, né? Então, por isso, a primeira parte do artigo é a sua leitura do texto, para, na segunda parte, fazer um trecho analítico com base nos conteúdos da disciplina. Então, é um texto, uma tarefa bastante simples, em duas partes, vocês fazem tranquilamente, em duas partes. Um é a sua leitura do texto, e o outro é a análise daqueles pontos, um diálogo a partir dos conteúdos da disciplina, daqueles pontos que tu destacaste. Não é do artigo inteiro, mas é dos pontos que tu destacaste. Por isso que ela está em duas partes, assim. Simples assim. Sem mistério. Tá? E qualquer coisa a gente está aí para tirar dúvidas e apoiar, tá? Oi, Juliana, teu microfone não estou te ouvindo. Se é comigo que tu está falando? Não está funcionando. Não, você está tirando o mudo, mas continua sem som. Não. Mas pode escrever no chat. Qualquer caso também a gente responde. Tá funcionando agora? Tá. Agora sim. Que bom. Não, é muito interessante essa análise, e aqui na empresa a gente percebe alguma dessas mudanças, né, que são diretamente, que interferem na administração pública, né? Nós somos de uma administração pública, de fato, e a gente vem passando por algumas transformações. As mais recentes, por exemplo, que eu convivi foi a criação aí de uma secretaria de desestatização, né, de empresas estatais no Ministério da Economia. Então, uma secretaria que fez uma análise muito criteriosa, né, de mais de 200 empresas estatais brasileiras, justamente nessa linha, né, buscando indicadores, características, impressões, produtos entregues, estratégia, né, e tem muito a ver com aquele serviço, assim, com a ideia da privatização. Isso. E nesse estudo, nesse trabalho, eles se deram conta de que muitas das empresas não eram passíveis de serem terceirizadas, né? Tinham ali uma missão estratégica, uma missão importante. Eu acho que isso foi que salvou lá na época. Sabe que naquela época, o que a Andrea comentou, eu vejo assim, aquele movimento enorme de privatização. As empresas que se deram bem foram aqueles presidentes que pegaram a pastinha, botaram embaixo do braço e conseguiram, né, de um jeito ou do outro, mobilizar os políticos, essas classes, né, influentes, da importância do objetivo de uma missão daquela empresa, daquela instituição, né, e como ela seria numa empresa privada, né? Então, eu acho que foi muito por esforço de muita gente que esse sucesso não foi 100%. Assim, muitas empresas permaneceram como estatais. A nossa, então, que trabalho, né? Conseguir mostrar que ela tem essa importância para o país, para a sociedade, no objetivo de ser uma estatal. E eu vi que muitas dessas empresas foram, de fato, privatizadas nesses últimos 3 anos, por conta de não ter esse objeto social muito caracterizado.
O que eu vejo hoje assim, uma cobrança muito forte das empresas que atuam no Brasil, e assim, eu acho essa reforma importante, é esse cunho social nas suas ações, né? Porque se a gente trabalha com recurso público que é oriundo de uma sociedade, né, nada mais justo de que eu entregar para a sociedade o produto desse investimento, né? Como se eu tivesse numa empresa privada entregando o resultado para um acionista, né? Então aqui eu acho que essa grande mudança assim muito interessante, né? A gente caminhando, a gente evoluindo para esse conceito, os próprios empregados já tendo essa consciência mais apurada. E ali naquele quadrinho eu enxergo a CPRM como estatal, aquele laranjinha ali como estatal, como enxergo muitas empresas ficaram nessa posição e vejo muitas que saíram dessa posição por conta disso, por não ter esse objetivo social relacionado diretamente à entrega para a sociedade, né? Então, assim, empresas que visavam lucro, que tinham condições de se operarem sozinhas, de arrecadar seus recursos e que não subsidiavam outros setores, de fato foram privatizadas, né? Eu só acho que a gente não pode generalizar isso, sabe? Não, claro. Aqui no processo aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, na verdade foi de fechamento, né? Sim, nós tivemos muitos casos que foram extremamente injustos, né? Nós tínhamos uma empresa que chamava Cientec, que era de desenvolvimento, muito interessante. Simplesmente... aí nós temos a CRM. A CRM estava em processo de privatização. Né? Não é assim que nós estamos... não. E outra coisa que me chamou muita atenção também é que a gente também sentiu isso na prática. Em 2016, o governo lança, então, a Lei das Estatais. Né? A Lei das Estatais traz uma mudança significativa na administração dessas empresas. Né? Justamente empresas que têm um recurso público a ser administrado dentro de regras internacionais, né? Muito da regra da Lei das Estatais eu não digo, mas sobretudo das OCDEs. Né? O Brasil, quando adere a esse programa, traz um arsenal de modelo de cópia, né, dos Estados Unidos e outros países, e começam a aplicar isso de uma maneira meio desordenada nas empresas estatais, exigindo características que às vezes não têm a ver com o nosso modelo, não casam. Não que não tenham umas que são importantes, né? Eu vejo muitas que são importantes. Hoje nós temos exemplos assim, diretores, a gente comentou isso na outra aula, diretores que entram na nossa empresa hoje já se passa num crivo analítico de perfil, de pontos. Né? Um resultado de uma avaliação de diretor está diretamente relacionado aos produtos, ao resultado de uma execução estratégica, de um objetivo estratégico. A análise desse objetivo estratégico tem que estar alinhado a uma necessidade social, política, e trazer um valor público associado direto à sociedade. Então, nós temos cobranças hoje que nunca tivemos, nunca. Né? Assim, então, eu acho que tem sido uma evolução importante, tem sido uma evolução muito importante para a administração pública. Sem dúvida alguma. Sem dúvida. Tirando todos os excessos, né? Todos os excessos. Eu vejo aquela reforma gerencial, ali fala muito no texto, dessa melhora de um modelo burocrático, né? Um modelo burocrático se aperfeiçoando no modelo gerencial da administração pública, né? E essa filosofia tem trazido alguns resultados. Mas é que o que eu acho que a gente tem que prestar atenção também, Juliana, de novo, é o problema da generalização. É que depende da organização. Pensa isso num posto de saúde. É muito diferente numa organização como a que tu estás. Sim, óbvio. Tu entende? Eu tenho total concordância. Pensa isso numa escola. É como a gente veria isso, né? A privatização no ambiente de saúde. Isso seria salutar para o ambiente. Então, mas as tecnologias de gestão empresariais, o gerencialismo, essas tecnologias de gestão, elas não fazem sentido. Veja, deixa eu começar de outro jeito. Vou contar uma historinha. As historinhas, para mim, matam todas. Quando eu fiquei um tempo na Inglaterra, e logo depois do período da tarde,
E eu tenho a imagem, não consigo esquecer isso, tenho a imagem até hoje, isso foi há 500 anos, foi década de 90, início dos anos 90. Já tinham entrado todas as reformas gerenciais no sistema de saúde britânico. Capa de jornal. Um garotinho de origem paquistanesa que o odontólogo, a clínica de bairro ao qual ele está adscrito, né? Ele tinha sido eliminado da lista de pacientes. Não tinha mais acesso ao dentista. Porque a mãe não controlava a ingestão de doces. Portanto, ele voltava toda hora para novo atendimento com cáries e, portanto, ele impactava negativamente na contabilidade da clínica. Teria uma espécie de responsabilidade social do próprio... Mas permitiu a venda do doce, né? Sabe? Ora, não pode. Sabe? Não pode. Não pode. E como controlar? Pode. Sabe? Não pode. Eu me lembro até hoje da carinha do guri na foto do jornal. Sabe? Então, essa lógica... a lógica do mercado não pode ser aplicada a todas as organizações públicas, não é? Então, mas veja, isso aí, lógica do mercado entendida como tecnologia de gestão, porque o que o cara fez lá, o contador da clínica, disse, não, nós estamos mal, o guri não foi o único, com certeza. Olha, cara, a contabilidade aqui não está dando, o que nós estamos recebendo do governo não está batendo. Mas sabe, professora, nós vamos ter que cortar os pacientes que estão dando prejuízo. E o que vai acontecer com esses pacientes? É gente pobre, naturalmente, não é? Mas eu penso dessas reformas importantes, assim, eu vi no texto, me chamou a atenção, assim, de que é uma sequência de modelos onde a gente busca as melhores características, né, para trazer hoje, assim, quando a gente chega lá naquele societal, no modelo onde tem uma participação social maior, claro que é legal, né? Claro que a gente chegar num país capitalizado, desenvolvido. Outro dia eu fiz um estudo de que o Canadá não teria corrupção. Então, por que não teria corrupção? Por conta de controle, por conta de participação social. Né? O brasileiro não nasce mais não tem país que não tenha nasce corrupção. Um canadense. Quem escreveu isso mentiu. Não tem país que não tenha corrupção. Que não tenha corrupção. Não, assim, não índices, tem. Né, de comparação de índices. Não tem tem mais e menos, claro. Não tem. O próprio primeiro-ministro vive envolvido em esquemas fraudulentos lá. Exatamente. Mas ele sempre acaba corrompendo tudo que é esquema, né? Tudo que é modelo. A corrupção ela é um câncer assim, dentro dos modelos, né? A empresa pública brasileira, ela culturalmente, ela tem representado prejuízo, né? Por conta de problemas de gestão, de aperfeiçoamento do gasto, de qualidade do gasto, de transparência, né? A política misturou muito com a administração pública, né? Assim, a sociedade ela tem o maior desejo de descobrir o que ocorre dentro de uma administração pública, né? O que tem lá naquela caixa preta, né? Então a sociedade tem essa ânsia de saber o que ocorre lá dentro. Então, se eu pensar dessa forma, eu vejo uma reforma burocrática muito importante, né? Eu acho que tem que ter regra, tem que ter norma, tem que ter tudo isso para que a gente cuide desse dinheiro público, né? Para que a sociedade nos entregou. Né? E isso tem que ser transparente e acessível. E transparente e acessível a todos. Não só esse estudo técnico e burocrático, eu preciso ter um pouco mais de performance, né? Não só essa questão de confiança, credibilidade, eu preciso ter performance. Aí eu busco qualidades de um modelo gerencial para trazer melhor performance, não ter desperdício de gasto, saber comprar, saber aplicar o recurso. Veja, eu acho que eu só quero, Juliano, para a gente encerrar, eu quero separar duas coisas. Veja, o uso de tecnologias de gestão, não, deixa eu começar de outro jeito.
a tecnologia de gestão mais adequada não se aplica apenas a cada tipo de organização, mas também a cada tipo de processo em cada tipo de organização. Entendes? Ah, não, taylorismo não pode ter mais. Como que não pode ter taylorismo em um bloco cirúrgico, que é puro tempos e movimentos? Pensa bem. Movimento preciso, exato, no tempo exato, o cara faz assim, o outro sabe que tem que entregar uma pinça assim. Isso é tempos e movimentos, elaborado com tecnologia contemporânea. Então, veja, a tecnologia, não há a regra acabada. Então, um setor de contabilidade, um setor financeiro, um setor de planejamento, um setor de apoio à decisão, de construção de indicadores de gestão, ele tem que ser puramente gerencialista. Não há dúvida disso. Em qualquer organização. E o técnico tem que ser puramente técnico também, né? Depende. Tem que ter profissionais adequados. Depende. E botar alguém que não entende Vamos do entrar assunto, no trabalhar depende com o assunto agora. É prejuízo também. Vamos entrar no depende agora. Depende de cada espaço da organização, de cada tarefa da organização, de cada organização. Não há essa regra absoluta. É isso que a gente precisa ter claro. E não apenas na organização pública, também na empresarial, também na cooperativa, também na indústria, também no comércio. Isso é uma regra universal. A tecnologia de gestão, desde a década de 50, se sabe isso, é a mais adequada para cada setor de cada organização, em especial, não há regra universal. Com essa, eu dou meu prefixo e saio do ar. E é isso que a gente faz hoje. Hoje, com a lei com a governança e a gestão que as empresas estatais estão sendo cobradas, é nesse sentido, né? Estabelecer um modelo de governança e gestão apropriado, mas apropriado às características de cada estatal. Sim. Aí sim. Nessa linha, claro, né? Claro, eu não posso ter uma governança e uma gestão absurda para uma empresa menor. Né? Isso. Tem que ser proporcional, né? Isso, exatamente. E eu acho que para a gente entrar no nível social, hoje que a gente discute muito na nossa empresa, balanço social, entrega para a sociedade produtos que eu consigo entregar. Agora, como a gente consegue chegar num nível desse, de identificar as necessidades de fato de uma sociedade, de conseguir entregar aquilo que ela precisa, se eu não tenho uma gestão adequada de recursos, se eu não tenho uma prestação adequada, uma aplicação adequada desse recurso, né? É nessa linha, eu vejo que é uma combinação disso. Quando eu pego um recurso para mineração, para estudo geológico e gasto mal, eu estou tirando da educação, eu estou tirando da saúde, eu estou tirando de outra fonte pública e executando de forma muito ruim e entregando absolutamente nada para a sociedade. E aí entra essa responsabilidade social do agente público, né? Essa importância de atuar dentro do ambiente da administração pública, né? De uma responsabilidade muito forte nesse sentido, de que aquele recurso tem que se transformar numa entrega, né? E é nessa linha que eu penso no capital social, assim, de eu poder discutir nesse nível, sabendo que a minha base é digna, é ética, adota conduta, adota planos de risco, adota planos de controle, cuida do recurso, né? Não compra passagens aéreas a R$10 mil que custam R$800, entendeu? Então, eu acho que a ineficiência dentro de uma administração pública ela é caríssima. Ela é caríssima, ela destrói o recurso público, né? E deixa de tirar de novo, Juliano, nós não podemos generalizar, Juliano. Mas em todas elas que Juliano, eu não quero terminar com isso, porque eu não posso aceitar que isso esteja correto. Eu concordo com tudo que tu estás dizendo. Mas veja, se nós aplicássemos a eficiência, por exemplo, para o tratamento de pacientes portadores de HIV, nós nunca teríamos o melhor programa do mundo, porque não era eficiente.
Nem o mesmo resultado para todos, né? Talvez. Tu entendeste? Então, veja que a gente precisa relativizar essas afirmações. Hoje, nós vamos tratar pacientes com câncer? Não é eficiente. Não vamos relativizar. Nos exemplos todos que tu usaste, eu concordei. Mas não vamos dizer que é um atributo universal e é um princípio constitucional, porque não pode ser. Porque aí nós vamos matar a gente. Sim, poderia ser para alguns segmentos. Né? E para setores, etc. Não, setores. E para funções, todas as funções que tu disseste, 100% de concordância. Princípio constitucional, não. Tá? Nós entendemos, finalmente. Claro que sim. E a gente chega nesse nível, nessa disciplina, a gente consegue discutir quão mais importante seria, né, uma necessidade social frente a todas essas tecnologias, né? Será que a gente consegue chegar nisso lá na frente, né? O país pensar dessa forma? Vamos sim. Acho que sim. Com sobressaltos, umas interrupções, mas vamos sim. Sustos. Tá? Pessoal, foi muito bom estar com vocês. A gente se encontra pelo caminho aí, tá? Um abraço a todos. Boa noite.